Olá, irmãos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o critério estabelecido por Deus para adoração, né, para o povo de Israel, no livro de Levítico, e a gente vai percorrendo a Bíblia assim, tá? Então, assim, segundo o autor, as leis foram criadas para que o povo de Israel, né, vivesse uma vida de santidade, né, que fosse realmente destinada de maneira a viver diferente dos povos cananeus, né? Então, o primeiro tópico que a gente vai conversar é sobre a expiação dos pecados relacionais ou sociais. Mas antes disso, eu vou te fazer uma perguntinha, tá? Você, Aninha, já foi chamada de fanática ou radical, ou já foi excluída de algum grupo de amigos por viver de uma forma santa? Olá, irmãos, né, que estão conectados conosco aqui na nossa EBD Online. Primeiro, eu gostaria de agradecer, principalmente a Deus pela oportunidade, né, de estarmos aqui compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. E dizer que, antes de responder sua pergunta, Michele, que o tema da nossa lição, Deus estabelece critérios para adoração, é muito importante porque nós sabemos que o nosso Deus é criterioso. Ele não quer que ninguém chegue diante dele de qualquer forma. Por isso ele mesmo disse, sede santos porque eu sou santo. Então que a gente possa, né, ter na nossa mente que nós servimos a um Deus de critérios, que a gente possa buscar, né, todos os dias atender às expectativas, os critérios do Senhor para as nossas vidas. E sobre a sua pergunta, Michele, ela é um tanto quanto pessoal, totalmente pessoal, mas eu queria abranger, né, todos os servos de Deus genuínos que buscam viver de forma santa. Eu acho que é impossível um crente genuíno nunca ter sido afastado de um grupo ou mesmo ter sido chamado de fanático por buscar viver santidade. Com certeza, por várias vezes já passei por essa situação, mas é uma pedrada que eu costumo dizer que eu gosto de levar, porque se eu estou sendo excluída de algum determinado local é porque eu não tenho agradado aquilo que eles têm feito, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque eu e tenho certeza que muitos irmãos têm vivido dessa forma. Eu queria deixar um texto que encontra em Levíticos 20, 26, e que diz assim, eu vou ler bem rápido, irmãos, que diz assim, e ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, irmãos, nós somos propriedades do Senhor, então devemos sim buscar viver em santidade. Então, antes de a gente começar diretamente, vamos orar, para a gente dar prosseguimento. Ok? Oremos. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós, porque a cada dia o Senhor nos ensina a sermos santos, Senhor, e a buscar a Ti em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, por este dia. Queremos pedir em nome de Jesus, Senhor, fale aos nossos corações, fale também aos corações dos irmãos que estarão assistindo, Senhor, essa live. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar e aprendermos juntos mais sobre a Tua Palavra. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, né, continuando, como nós somos um povo eleito, uma nação santa, devemos seguir os mandamentos de Deus e fazermos a diferença na nossa nação, né? Não é só o povo de Israel que tinha que fazer a diferença, nós também temos. Nós devemos ser diferentes. As pessoas, quando nos olharem, precisam perceber, tem alguma coisa diferente nela, né, ou nele. Eu gostaria de saber o que ele tem diferente. Por quê? Né, que brilho é aquele, né? Isso fala, vou seguir agora com umas perguntinhas com relação a isso, né? O povo de Israel, ele teve que seguir algumas leis e a gente vai falar sobre a questão relacional, né? O que é um pecado relacional ou social? Então, Michele, pecados relacional ou sociais são aqueles que afetam os relacionamentos, né? Aqui a gente vai ver na nossa lição que o autor vem falar sobre o decálogo. O decálogo seriam os 10 mandamentos, que são divididos, como a gente pode dizer. O primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele se refere a Deus.
Não farás para ti imagem de escultura, se refere a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, se refere a Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar, que é o quarto. Todos esses 4 são pecados que o povo de Deus pode cometer contra Deus. Mas dos 5 em diante, são pecados que, apesar de atingir a Deus, também atinge o próximo, que é honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Então, embora todos os pecados sejam contra Deus, esses do 5º para cá, ele fere também ao homem, fere os relacionamentos. Então ele já abrange, ele já tem uma outra abrangência. Então esses sim seriam os pecados relacionais, né? Os que se referem ao relacionamento. Uhum. E Deus criou, né, os 10 mandamentos. E teve um motivo específico, né? Por que ele criou esses 10 mandamentos? Então, aquele povo eles tinham vindo, né, de um processo de escravidão. Aproximadamente 430 anos, eles estavam ali no Egito sendo escravos. Agora, libertos, aquele povo precisava de leis que os regessem. Então, Deus criou os 10 mandamentos para estabelecer para o povo de Israel que eles tivessem uma vida de santidade, diferente dos povos que agora eles iriam conviver. Eles estariam no meio de um povo pagão, mas eles não deveriam agir como aquele povo. Então, os 10 mandamentos, eles norteiam o povo para viver da forma que Deus planejou para eles. Correto. Então, né, o autor também fala, né, que não há qualificação de pecado, e sim a sua abrangência, né? Então quer dizer que, independente do tipo de pecado, todo pecado é contra Deus, né? Então, hoje, embora a gente não viva debaixo daquela lei, nós precisamos continuar vivendo segundo a palavra de Deus, né? Seus mandamentos, né, que alguns mandamentos são preservados, e nunca esquecer, né, porque se eu achar que eu não tenho pecado, eu estou enganando a mim mesma. Como diz em 1 João 1,8, eu nunca posso achar que eu não tenho pecado, embora eu tenha aceitado Jesus, embora eu passe por uma metanoia, uma transformação diária, eu tenho que sempre lembrar, né, que eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, sempre, né, Jesus nos perdoa, e com a confissão dos pecados, e esse perdão, nós em breve teremos uma vida eterna, né? Você tem alguma coisa aí para completar? Falar mais alguma coisa? Certamente assim, todo pecado, né, afasta, né, o homem de Deus. Então é necessário que quando o homem observa que ele está no caminho errado, ele tem que voltar ao início, né? Ele tem que ter um novo recomeço, porque implica, né, numa ruptura, né, de relacionamentos. Então, com certeza, né, nós temos que buscar sempre a santidade e viver, né, de forma que agrada ao nosso Deus. Verdade. Então, seguindo para o tópico 2, né? Nós temos agora a expiação do pecado contra o cerimonial, né? Nesta parte de Levítico, me parece, né, que a exigência está aumentando, né, para que quem desejasse seguir a Deus, né, e adorá-lo, precisava seguir rigorosamente, né, alguns critérios, né? A parte do cerimonial religioso de Israel consistia em comidas e bebidas, né? Sendo assim, o que as leis concernentes ao que deviam comer e beber visavam? Então, conforme o autor menciona, essas leis estabelecem diferença entre o povo de Deus e os adoradores de ídolos. Mas o principal intuito das leis sobre os alimentos era lembrar os israelitas de que eles pertenciam a Deus e tinham a obrigação de manter-se separados de qualquer coisa que pudesse poluí-los. Não vamos esquecer de mencionar que Deus deu essas leis somente para o povo de Israel. Então, assim, até na forma de comer e beber, Deus orientou o seu povo. Então, a gente pode ter a certeza que o que Deus queria para eles é que eles fossem separados, que eles embora eles estivessem inseridos naquela sociedade, eles não deixassem de forma nenhuma se corromper.
Eles precisariam ser reconhecidos como um povo separado, santo, e não confundidos. No meio daquela multidão, o povo santo de Deus não podia ser confundido. Então eles tinham que ter todo o cuidado, até no comer e beber, porque eles precisavam mostrar para aquelas nações pagãs que eles estavam sobre domínio do Deus verdadeiro. Era Ele que os guiava, era Ele que os orientava, e eles deveriam obedecer. Perfeito. Naquela época eles faziam, né, sacrifícios de animais para representar, né, alguma coisa, né? O autor da revista lembra, né, que tem alguns desses animais que a gente não conhece. Então, às vezes, é até difícil para a gente entender uma coisa ou outra, né? Alguns animais eram incompatíveis com a pureza e a santidade. E era o que Deus esperava da nação, né? Ser puro e santo, assim como Ele também espera de nós hoje. Mas como estamos estudando sobre eles, né? Você poderia dar algum exemplo sobre o que eles não deveriam comer e por que eles não deveriam, talvez? Então, como a gente pode ver, o nosso Deus é tão zeloso que Ele criou uma dieta, né, para o povo de Israel, né? Olha como que, né? Olha que amor, né? Que Ele tratava o seu povo. Ele explicou por que eles não deveriam comer, Ele mostrou ao povo. Então, eu penso que é um amor que a gente não tem como mensurar. Um Deus que até da dieta do seu povo tratou. Em relação à proibição dos animais, a revista afirma que tinha algo na natureza deles, né, que tornava ele, que não alinhava ele aos padrões de santidade que Deus tinha para o povo. Por isso eles foram proibidos. E o mais importante de tudo, eles não só poderiam comer, como eles também não deveriam tocar no cadáver daqueles animais. Então, assim, em Levíticos 11, vamos abrir aqui para a gente ver. Em Levíticos 11:3, olha o que o Senhor vai orientar. Tudo que tem unhas fendidas e as fendas das unhas se dividem em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Então, esses animais, o Senhor está dando orientação que o povo poderia comer. Mas a gente lendo mais lá na frente, a gente vai perceber que alguns animais tinham uma característica, mas não tinha outra. E isso tornava ele impuro. Para que o povo pudesse se alimentar daquele animal, ele deveria ter as duas características. Então a gente vai ver aqui, ó, o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. Então o coelho tinha uma característica, ele remoía, mas ele não tinha as unhas fendidas, então ele se tornava imundo. Então era algo muito criterioso mesmo, eles deveriam observar todos os critérios para poder comer. Então eu separei aqui dois animais que estão aqui na palavra do Senhor, que diz que o porco, porque ele tem a unha fendida, mas não remói, então ele não poderia, né, comer. E o coelho, porque ele remói, mas não tem as unhas fendidas. Então, assim, essa é a minha explicação. Okay. Então, Deus continua, né, orientando o seu povo, né, a respeito da purificação, dos rituais de purificação. Ele também não só fala desses rituais de purificação, mas também continua orientando sobre a saúde, né, a saúde do homem, a saúde da mulher, né? O autor ele nos lembra lá, né, que a mulher ao dar à luz, ou seja, quando ela está no período de resguardo ou no seu período menstrual, era declarada imunda e precisava observar um ritual de purificação por causa desse sangue, né? E aí eu te faço uma perguntinha, né? O que a mulher precisava fazer durante o período menstrual e após esse período, né? Um dos exemplos aí que a gente vai tirar sobre a saúde. Então, é importante dizer que a menstruação em si não era pecado, tanto que não tinha, né, sacrifício para essa questão da menstruação. É mesmo quando a mulher prolongava os dias da menstruação. Aí poderia identificar algum problema de saúde. Aí sim, a mulher deveria dar um sacrifício por essa questão. Mas se ela ficasse os 7 dias da menstruação, ela não precisaria fazer um sacrifício por isso. E eu queria só ressaltar, como a gente tem falado, né, desse Deus bem zeloso, amoroso, porque quando a gente vai falar de leis,
Muitas das vezes as pessoas pensam, a lei é coisas que nos obrigam a fazer. Não no caso do Senhor. A lei do Senhor é santa. Ela visa o bem-estar do povo. E Deus, tão amoroso e zeloso, Ele entende a natureza da mulher. Ele sabia que esses dias, né, da menstruação da mulher seriam dias bem, né, delicados, né, dolorosos por vezes. Então Deus estabeleceu que esses 7 dias ela seria considerada imunda para que ela pudesse ficar ali, resguardada. Tanto que se um homem se deitasse com uma mulher nesse período, ele também seria considerado imundo e teria que ficar 7 dias também lá separado. Então isso tudo visava o bem-estar da mulher. Então a gente vai ver isso, um Deus que se preocupa com o seu povo, um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes. Por isso que a gente tem que se sentir honrado por ser filhos desse Deus, tão amados e queridos por Ele, porque Ele nos ama a ponto de se preocupar com o mínimo detalhe da nossa vida. Então, é isso. Não sei se eu respondi o que... Sim. A mulher, ela tinha um papel diferente, né, naquela sociedade, mas mesmo assim, Deus cuidava com tanto amor, que é impossível dizer que Deus não amava as mulheres, né? E Ele mesmo vai dizer que nós seríamos a ajudadora, né? Então Ele cuidou dessa ajudadora todo o tempo, né? E aí a gente falou da mulher, né? E também tem o homem, né? Quando ele tem algum tipo de fluido corpóreo, né? Ele também é considerado imundo, né? E o homem precisa também ali, né? Ter o rito de se limpar, de tomar banho, né? E qual sacrifício ele faria ali no 8º dia, talvez, ou no 7º? Porque ele cita aí na Bíblia, né? Sacrifício. Qual seria? Então, a gente tá falando de um povo que vivia no deserto, né? Não tinha condições, né, de higiene, como nós temos hoje. A água era escassa. A água era muito escassa. Então, o meio de contaminação ali no meio daquele povo era grande. Então, quando acontecia algo que pudesse alertar ser uma doença, Deus logo dava orientação para que a pessoa se afastasse, para que não houvesse o risco de contaminar outras pessoas. E assim também, né, era com o homem. Ele deveria ficar lá, né, se guardar pelos 7 dias para a sua purificação. Depois ele deveria lavar suas vestes, né, ele tinha que lavar suas vestes e banhar sua carne com águas vivas. Só então ele seria, né, purificado, curado. Depois, no 8º dia, ele deveria apresentar sua oferta ao Senhor, que seriam 2 rolas ou 2 pombas, uma para expiação do pecado e outra para o holocausto. E depois de ter feito isso, o homem poderia voltar a conviver, né, com a sociedade, naquele ambiente, né, que eles viviam. Mas tinha, assim, da parte de Deus, como tem hoje, a preocupação com a saúde do ser humano, né? Nós vamos ver agora, né? Nós vimos agora a questão da pandemia, quando alguém, né? Eu não cheguei, né? Pelo menos não que, né, eu pudesse saber ou sentir. E a gente sabe que quando a pessoa era infectada, ela tinha que se resguardar lá, né? Porque se ela saísse, se ela tocasse em alguma coisa, aquela coisa também ficaria impura e contaminaria outras pessoas. Então, lá naquele tempo, Deus já sendo Ele ciente de todas as coisas, já sabia. Então, o cuidado de Deus a gente vê aí. Coisas que a gente não imaginava, né? Que viveríamos no tempo de hoje. Exato. Em tempos modernos, a gente chama a pandemia aí, né? Exatamente. E aí, seguindo, né? O Deus, ele era tão zeloso e continua sendo, né? Que essa limpeza, tanto a questão da saúde quanto a purificação, né? Ele também sempre se preocupou com o casamento, né? Com a pureza sexual entre o homem e a mulher dentro do casamento. E aí o autor da revista, ele cita algumas DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis, né? O autor cita muitas doenças. E, ao meu ver, todas estão ligadas ao sexo fora do casamento, né? O que é um pecado, mais um deles, né?
E Deus espera que o quê? Que os seus adoradores rejeitem a fornicação. É por isso que o autor lembra de tantas DSTs aí, né? Porque o sexo fora do casamento traz consequências, né? Sendo assim, como é que o povo de Deus, né, poderia evitar essa imoralidade sexual segundo a sua palavra, né? Então, primeiro a gente precisa entender que imoralidade sexual é toda a prática sexual fora do padrão estabelecido por Deus. Então, Deus estabeleceu um padrão, né? Ele instituiu o sexo no casamento entre homem e mulher. Tudo que foge disso, foge do padrão estabelecido por Deus. A Bíblia, ela nos dá algum exemplo do que a gente pode, como a gente pode fugir, né? Dessas imoralidades, né, sexuais. Eu queria ler 1 Coríntios 6, 18. 1 Coríntios 6, 18 ao 20. Irmãos, confundi aqui. 6, 18 ao 20. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, olha o que o Senhor está falando para a gente: fugir da prostituição, fugir do adultério, fugir quando se é jovem, não é casado, não tenha práticas sexuais antes do casamento. Espere o tempo do Senhor. Tudo acontece no tempo do Senhor. A mesma orientação que Deus deu no passado, Ele continua dando para a gente, não mudou nada. A palavra de Deus não muda. Muito embora muitas pessoas tenham tentado falar que, mas a Bíblia foi escrita há tantos anos. Não, a Bíblia é atual, ela permanece. Tudo que o Senhor deixou escrito permanece a mesma coisa, não muda nada. Então a gente deve esperar sim o tempo do Senhor. A gente deve sim ter uma vida santa e reta, fugir de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não é do agrado do Senhor. E eu queria deixar também Hebreus 13, 4, que diz assim: venerado seja entre todos os matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então olha quanta consequência, né, que aparece nesses versículos, né, que o Senhor vem falando aqui pra gente, né? Então a imoralidade sexual, ela está ligada a práticas não estabelecidas por Deus. Então o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento e outras situações também ferem, né, tudo aquilo que Deus deixou. Então essa é a palavra, né, que eu não sei se eu consegui explicar. Sim. A gente também deve lembrar que a relação sexual no casamento é plano de Deus, né? A gente vê lá em Gênesis 1 e 2. A gente não pode esquecer disso, né? O que não é permissível são as imoralidades, né? Coisas que fogem daquilo que Deus planejou para nós, né? E aí a gente vai para o tópico 3, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre adoradores em busca de comunhão. Então, adoradores em busca de comunhão. O dia da expiação era o dia mais esperado para eles, né? Era o 10º dia do 7º mês. O povo esperava por aquele dia. Eu vou ler aqui para vocês Levíticos 16, 29, e ele diz assim: (16, 29). Até passei.
E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligirei a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Então, o dia da expiação era o dia do arrependimento. Era o dia que o povo inteiro, aquelas pessoas juntas chorariam, planteariam pelo pecado de todos. Não era um pecado individual, mas sim o coletivo. Então era um dia que eles tinham para chorar, né? Para prantear os seus pecados. E aqui, como o autor diz, nele o sacerdote, depois de haver feito a expiação por si, porque primeiro o sacerdote fazia expiação por si e por sua família, tendo as vestes adequadas, estando adequadamente banhado, oferecia o sacrifício anual por todo o povo. Então, quando aquele animal era sacrificado, depois do sacerdote já ter feito o seu sacrifício, ele sacrificava aquele animal em prol do povo. Ele colocava a mão na cabeça daquele animal, e aquele animal, né, carregava o pecado, né, de todo mundo, e ali aquele povo tinha um novo começo. Eles poderiam começar uma nova vida, né, um novo recomeço com o Senhor. Os pecados estavam perdoados. E aqui a gente vai ver o nosso sacrifício perfeito, que era Jesus. Porque depois de Jesus, não precisou mais de um dia da expiação, né? Todo ano ter aquele dia da aflição. Não, Jesus foi o sacrifício único, perfeito. Então vamos abrir, irmãos, em Hebreus 9, que é bom a gente sempre estar, né, fazendo a referência com a palavra, né? Hebreus 9. E ele vai dizer assim, 9, do 11 ao 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não nesta criação, nem por sangue, nem bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Olha que bênção! Através de Jesus foi eterna a redenção. Uma vez que a gente entende, compreende esse plano de salvação, esse amor, né, que Jesus tem e teve por nós, por ter morrido, né, no Calvário por amor de cada um de nós, ele nos deu uma redenção única, plena. Jesus não precisa morrer todo ano, não. Ele já fez, está consumado. O que Jesus fez por nós já nos trouxe a salvação. Então, que a gente possa, né, como servos do Senhor, valorizar esse amor. Quando a gente olha, né, para o que Cristo fez por nós, não tem como a gente nos constranger. A gente fica constrangido, porque esse amor nos constrange. Então, que a gente pode ter certeza que através de Cristo nós não somos mais escravos do pecado. E assim, já caminhando para o final, né, a gente pode ver a aplicação na vida, né? Deus estabelece critérios para adoração através das leis, para que o povo estabeleceu, né, para que o povo tivesse um relacionamento verdadeiro com Ele e nós também com os nossos semelhantes, né? Pois à medida que pecamos, desagradamos não só a Deus, mas atingimos também quem está à nossa volta, né? Os nossos irmãos, familiares. Além disso, os critérios para adoração visavam santificar a vida do povo, a fim de que eles pudessem se apresentar diante de Deus no tabernáculo de forma purificada, né? Porém, a palavra de Deus nos ensina através do Novo Testamento que o tabernáculo de Deus somos cada um de nós, né? E que precisamos diariamente nos santificar para entrar na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, para que Ele possa nos acompanhar, né? E, por fim, Deus continua exigindo critérios, até mesmo nos relacionamentos íntimos entre homem e mulher, tanto no passado quanto no presente, para que se mantenha a pureza em todas as áreas da vida, inclusive na área sexual, né? Dentro do casamento. E você tem alguma coisa também para acrescentar nessa parte final? Então, sobre a aplicação para a vida, você já falou assim muito bem,
mas que a gente tenha, né, cuidado, porque quanto à classificação de pecados, o pecado que atinge a Deus e o pecado que atinge ao próximo, ele tem a tendência, né, ele tem a consequência, a ruptura, né? É um relacionamento que tem uma lacuna, porque o pecado separa Deus do homem. Então, quando eu peco, né, eu tenho uma separação. Então, eu preciso pedir perdão do meu pecado para haver novamente aquela restauração da comunhão. E quando eu peco contra o meu irmão, também eu quebro um relacionamento. Da mesma forma, também eu preciso pedir perdão para se restabelecer o relacionamento. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com as nossas atitudes, para que a gente não desagrade ao Senhor, porque uma vez também que eu desagrado o meu irmão, eu estou desagradando também a Deus, porque o desejo do Senhor é que todos nós vivamos em comunhão. Nós somos, né? Agora nós somos morada de Deus, Ele habita em nós. Olha a responsabilidade de ter Deus habitando em mim. Então eu preciso refletir a luz de Cristo. Eu não posso viver como os pagãos. Eu tenho que mostrar para o mundo que eu sou propriedade exclusiva de Deus. E sobre o tópico 3, que fala sobre as práticas impuras, vivemos num ambiente onde a sexualidade está muito em todas as partes, comerciais de TV, nas vestes. Temos que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com a nossa postura, da forma que a gente se veste, da forma que a gente fala, da forma que a gente se comporta, porque nós não somos como aqueles que não conhecem a verdade, né? A gente precisa não aparecer para o outro, a gente precisa aparecer para Deus. Então a gente precisa apagar para o outro, mas aparecer para Deus. Então, assim, na minha consideração final, é que a gente viva verdadeiramente para o Senhor, aquele Senhor que estabelece critérios, que a gente possa buscar, né, estar dentro desses critérios todos os dias. Tudo para a honra e glória do Senhor, né? Você poderia orar para a gente encerrar? Oremos. Senhor amado e bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa IBD online. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo o entendimento, né, de todos os irmãos que estiveram assistindo nossa aula, né? Foi direcionada pelo Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Toma cada vida nas tuas mãos, Senhor, cada família. Toma a nossa vida, a nossa família, toma a vida da nossa igreja, toma a vida dos pastores. Conduza, Senhor, esta igreja, assim como o Senhor tem conduzido. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Amém.